Então, vamos abrir Timóteos, primeira não, segunda de Timóteos, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Toda honra, toda glória, todo louvor, adoração ao reino de Deus. Grandes coisas Deus tem feito. E é para mim, na minha capacidade, devido a excesso de responsabilidade, é impossível passar todos os testemunhos, mas aquilo que acabamos de falar, todos aqueles que realmente têm experimentado o amor de Deus estão livres para o primeiro domingo de cada mês, assim também encorajar outros irmãos com o seu testemunho. Então aqui já estão lá todos, segunda de Timóteos, capítulo 2, versículo 24. Assim diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me disponho nas tuas mãos, no trono da tua graça, me entrego esta palavra. Eu peço, Senhor, que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe, mas peço ao Espírito Santo que tome o controle para que toda palavra que sair da minha boca, ela vá e prospere para tudo quanto é enviada e produz frutos para a honra e glória do Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito enganador, tudo quanto interferência de toda a casta. Eu decreto falência total, no nome de Jesus. Eu clamo sangue de Jesus sobre mim, sobre toda a palavra, sobre todo o povo, sobre toda a igreja, para estas portas com sangue de Jesus. E Espírito Santo de Deus está em liberdade, está em operação, e louvado seja o seu santo nome, pois Jesus assim diz: nós sem ele nada podemos fazer. Então, esta palavra é uma palavra profética de amor, o que nos prova que o amor é sofredor. Lá em 1 Coríntios, versículo 7, diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, mas o amor nunca falha. Nós, como servos de Deus, nós temos que discernir os espíritos pelo qual nós operamos, amados. Vivemos tempos trabalhosos, vivemos tempos tenebrosos, em que cada vez mais há injustiças crescem mais e mais, porque as trevas cobriram a terra e os moradores da terra. Isaías 60, versículo 2. E por causa pelas trevas terem coberto a terra e os povos da terra, os moradores da terra, então o poder do inferno aumentou. As iniquidades se multiplicaram. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por causa das iniquidades, ou seja, o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado em que a pessoa está possuída com este pecado, é um demônio. Quem põe o pecado são obras infrutuosas das trevas, e pelo fato de a pessoa estar possuída com este demônio, não é? Acaba por ser uma enfermidade, mas a pessoa recusa-se a curar-se, a pessoa recusa-se a libertar-se dessa enfermidade das trevas e decide viver com essa enfermidade e decide viver nela. Quanto de nós, eu vou dar um exemplo muito simples, quanto de nós tem uma enfermidade ou algo que sabe que precisa de ir a médico para reparar esse mal no corpo? Vamos por exemplo, um dente, não é? Nós temos um dente que está com cárie e volta que não volta. Se bebemos algo gelado, dá ali um tique e a gente, depois eu vou ao médico. Mas só pelo fato, naquele momento só doeu, mas depois não doeu mais, vamos deixando. É ou não é?
Muitos fazemos isso. Ou temos uma dor de barriga, ou uma dor das costas. Eu preciso de ir ao médico, mas nunca vai. Só naquele momento que doeu, que deu assim um motivo, eu preciso de ir ao médico. Mas depois que passou, passou. Quando volta a doer, eu bem disse, eu preciso de ir ao médico, mas nunca vai. E assim é o pecado. Esse pecado está ali, alojado no coração, desceu para a alma. Eu tenho esta mania, eu preciso deixar essa mania, mas nunca deixamos. E isso se chama iniquidade. Temos a noção, temos a consciência desse pecado, deste mal, desta enfermidade, temos consciência dessas obras infrutuosas das trevas que estão a operar em nós, mas nós decidimos viver com ele. E isto ofende a Deus, porque o pecado em nós ofende, fere a santidade de Deus. E pelo fato de nós decidirmos viver neste pecado, que se chama iniquidade, porque decidimos viver nesse pecado, esse pecado está aí e faz parte de nós e passou a ser uma herança do inferno para a nossa vida. Se nós realmente entendermos que quando decidimos viver na iniquidade, ou seja, nesse pecado que tornou-se iniquidade, decidimos viver nela, nós herdamos as obras do inferno, passamos a ser herdeiros do inferno. Deixamos de ser herdeiros de Deus, passamos a ser herdeiros do inferno, do diabo. Estamos a carregar a glória do diabo. E isto ofende a autoridade e soberania de Deus. Por que ofende? Porque nós estamos em desobediência. Pelo fato de nós decidirmos viver neste pecado, esta foi uma decisão nossa. A todo tempo, Jesus Cristo disse-nos que sobre o pecado Ele nos fez mais do que vencedores. Então, se nós sabemos que Jesus Cristo nos fez mais do que vencedores, então temos de determinar-nos e largar o pecado. E a negação, a recusa em largar esse pecado faz de nós desobedientes. Nós passamos a ser desobedientes, passamos a ser rebeldes, altivos. Altivos o que nós estamos a levantar-nos contra a sabedoria de Deus, estamos a argumentar contra o poder de Deus para a nossa vida. E porque se Deus ungiu os seus discípulos para deixar as escrituras para nós, então temos que reconhecer que toda a escritura aqui no versículo 16, é logo um pouquinho à frente, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16, diz: